Olá, pessoal, bem-vindos ao canal, bem-vindos a mais um vídeo da série Analisando. Hoje eu vou trazer um assunto que os Abraham falam tanto, né, do caminho de menor resistência, e o que é realmente isso, né? Quer dizer, o que é o nosso caminho de menor resistência? Sou eu que tenho que me preocupar com ele? Eu que tenho que encontrar o meu caminho de menor resistência? Não, o caminho de menor resistência não compete a mim, compete ao meu ser interior. Mas bora lá, vamos deixar isso mais claro. Para começar, vamos rever um pouquinho o processo criativo. A gente já falou bastante aqui, Abraham fala muito, mas é legal para manter no contexto, né, da gente compreender o que é o caminho de menor resistência. Resistência é todo aquele pensamento, crença, ponto de vista, acho que a gente sustenta, que é contrário, né, que é contrário, não necessariamente contrário, mas que exerce ali, né, um poder contrário à realização daquilo que eu desejo, né? Então, uma resistência, né, aquilo que não me deixa fluir e permitir aquilo que eu estou desejando. É um pensamento que não está, que quando a minha mente está sustentando, né, é um pensamento que não está ali em concordância com a minha mente divina, né, com a mente do meu ser interior. Então, o processo criativo, né? A gente já tem mais ou menos uma ideia de como funciona. Ou seja, contraste, coisas que estão acontecendo, que estão vindo, que a gente realmente não aprecia. Não, isso não é legal, definitivamente não é legal. Nesse primeiro momento, né, que os Abraham chamam de passo um do processo criativo, nesse primeiro momento, nós estamos com a nossa atenção voltada para o problema, né? Minha mente humana está ali focada no problema, né? Olhando para aquilo, sentindo aquilo, projetando pensamentos sobre aquilo, né? Sobre o problema. Mas, né, uma parte de mim, né, aquela minha parte consciência divina, né, que é estendida aqui, né, no físico, uma parte de mim já está projetando para o universo, fonte, campo de todas as possibilidades, né, não importa o nome que a gente dê, né, uma vibração de pedido de solução. Então, percebem, a gente pede, mesmo sem a gente ter consciência que está pedindo. A partir do momento que a gente se depara com algo contrastante, pode ser pequenininho ou grandão, né, dependendo de como a gente está interpretando a situação, no mesmo momento, né, nós estamos solicitando para o universo uma vibração melhorada, uma situação melhorada, né, uma solução para o problema ou a realização de algo, né, ou a presença de algo que a gente está sentindo falta, ok? Então, literalmente, os Abraham chamam isso de foguete de desejo, né? Então, no momento ali que a gente se depara com um contraste, um foguete de desejo da situação melhorada, solução, né, presença, realização do desejo, é emitido para o universo, para a fonte. Neste momento, o nosso ser interior, que é a maior parte, né, nossa, ou seja, eu não sou só esse corpinho físico aqui, existe uma parte que permanece no mundo não físico, que é muito maior, né, que é o meu ser divino, né, minha parte divina, minha parte não física, como os Abraham gostam de falar. O meu ser interior, né, eu gosto de chamar de meu si, né, quando eu tenho as minhas conversas com o si, né, meu ser interior. No momento que a gente emana para a fonte, né? Emana para o universo, para o vórtice, não importa, o desejo de uma situação melhorada, nosso ser interior recebe esta vibração, né? Recebe este pedido e literalmente começa a vibrar nesta situação melhorada. E quando começa a vibrar nessa situação melhorada, vou dar um exemplo bem simples. Vamos supor que eu me deparo aqui por exemplo, não saúde, falta de saúde, ausência de saúde no meu corpo físico. Me deparei aqui com um diagnóstico de alguma coisa ou algo que eu percebo no meu corpo, manifestado no meu corpo físico. Naquele momento, a minha mente está preocupada com aquela manifestação física, mas a minha parte consciência divina emanando para o vórtice um pedido de saúde, né? Ou seja, um pedido de que eu possa afirmar eu sou saudável, né? Então, o pedido de eu sou saudável, o pedido de eu desejo saúde manifestada no meu corpo físico,
é emanado para a fonte. Nosso ser interior, então, abraça esta vibração e proclama, vibra, pensa: eu sou saudável, né? Eu sou a manifestação da saúde perfeita neste corpo físico. Esta é a vibração que o nosso ser interior sustenta, esta é a vibração, o pensamento que o nosso ser interior sustenta, ok? Lei da atração funcionando, passo 2, né? Ou seja, a partir do momento que o nosso ser interior, né, sustenta este pensamento: eu sou saudável, eu sou a manifestação da saúde perfeita neste corpo físico, né? A lei da atração, então, começa, né, a trazer componentes colaborativos para que isto aconteça. Neste caso, de saúde física, situações, né, que possam serem ali tratamentos ou ideias, né, de ações, de alimentação, ou mesmo até pensamentos, né, que se eu me alinhar com a fonte, com a minha mente humana, pensamentos que se eu me alinhar com a fonte, eu vou receber, né, a inspiração do meu ser interior. Mas a fonte já está atraindo, né, o nosso ser interior, perdão, já está atraindo todos esses pensamentos, ideias e componentes colaborativos. Lei da atração funcionando, ok? E o meu ser interior, então, se torna essa vibração: eu sou saudável, né? E tudo que é físico e não físico, que pode contribuir para essa manifestação, começa, então, a ser atraído, né? Então, o que que é isso? O meu ser interior se transformou nisso. Só que até o Bashar fala uma coisa bonitinha, é como se o nosso ser interior, é como se ele estivesse no topo da montanha. Ele tem a visão mais ampla de tudo que está já acontecendo, já vindo, já sendo recebido, né? Já sendo atraído pela lei da atração na sustentação deste pensamento melhorado. E aí, se eu aqui, né, com a minha mente humana, né, me alinhar com o pensamento do meu ser interior, ou seja, se eu sustentar aqui na minha mente humana pensamentos de vibração que são compatíveis com a mente divina, né, com o meu eu divino, com o meu eu interior, com o meu eu superior, o meu eu interior, como eu gosto de dizer, meu ser interior, eu estou no alinhamento. Eu estando no alinhamento, eu começo a receber, então, inspiração, né? Que é essa que a gente fala que é a inspiração da fonte, a ação inspirada do meu ser interior. E que ação inspirada é essa, ou que ideia inspirada pelo meu ser interior é essa? É justamente o caminho de menor resistência, para que eu possa realizar o desejo, aqui no caso de ser saudável, né? Eu quero retomar aqui a minha saúde, eu quero ter saúde, eu quero me curar dessa doença, né? Ou seja, meu desejo é esse: eu quero ter saúde, eu quero recuperar a minha saúde, né? O meu ser interior, quando recebeu esse pedido, se transformou, né? Ou seja, assumiu o pensamento: eu sou saudável, começou a atrair componentes colaborativos. Eu aqui com a minha mente humana, quando entro em alinhamento, ou seja, quando eu vou para esses espaços de cuidar de como estou me sentindo, prestar atenção em como eu estou me sentindo, eu entro no alinhamento. Só que eu tenho resistências, né? Eu tenho um monte de pensamentos, né, vibrando o tempo todo. Eu ouvi lá o diagnóstico, eu ouvi pessoas falando sobre isso, eu li sobre isso, eu procurei sobre isso na internet. Ou seja, eu tenho um monte de pensamentos dentro do meu campo mental, né, relativos àquele assunto, relativos à saúde, ou à minha saúde, ou ao diagnóstico que eu tive, ao tratamento. Ou seja, eu tenho um monte de pensamentos sobre isso. E muitos deles são resistentes, né? São pensamentos que não permitem o fluir total, né, da saúde, né, do meu ser interior projetando no meu corpo físico. E o meu ser interior, então, sabe qual é o caminho de menor resistência. Eu tenho resistências em relação a dinheiro, eu tenho resistências em relação a tempo, eu tenho resistências em relação a acreditar ou não acreditar que eu posso me curar facilmente ou não, que leva tempo, que não leva, que precisa de tal e tal tratamento, que eu posso fazer, que eu tenho acesso, que eu não tenho. Ou seja, eu tenho um monte de resistências, né? Mas o meu ser interior sempre vai encontrar uma forma de me mandar ideias, de me mandar sugestões, de me mandar insights, né, ideias e sugestões,
de fazer com que eu tenha aquele ímpeto de olhar, né, para uma determinada direção, de conversar com uma determinada pessoa, aquela inspiração que vem da fonte, é o caminho de menor resistência, é a indicação do nosso ser interior, do meu ser interior, é o caminho de menor resistência para eu realizar o meu desejo. Então, eu não preciso me libertar de todas as resistências que eu tenho, até porque isso é, eu diria, não é nada impossível, né? Mas é pouco provável que eu consiga fazer, porque a todo momento eu estou, né, incrementando o meu campo mental com tudo que eu estou vendo, ouvindo, cheirando, saboreando, tocando, né, com os meus sentidos físicos. A todo momento eu estou incrementando o meu campo mental. Então, a todo momento eu estou ali frequenciando algumas resistências, né? Isso nunca vai deixar de acontecer enquanto eu tiver um corpo físico, enquanto eu tiver os meus 5 sentidos aqui funcionando, né? Então, através do caminho entre as resistências que eu tenho, né, sobre este assunto específico ou sobre assuntos que se entrelaçam a isso que eu estou desejando, dinheiro principalmente, porque ele praticamente, né, se entrelaça em todos os assuntos na nossa vida, eu sempre vou ser inspirada pelo meu ser interior, pelo caminho de menor resistência para realizar aquilo que eu estou desejando. Todos os desejos são realizáveis e eles são realizáveis através do caminho de menor resistência. Mas quem indica o caminho é o meu ser interior. Por isso que é muito legal a gente cuidar sempre de como a gente está se sentindo, mesmo que eu tenha pensamentos resistentes, por exemplo, a respeito de saúde, a respeito de tratamentos de saúde, planos de saúde, né? Enfim, todos os pensamentos que eu possa ter resistentes em relação a isso, se eu nem preciso me preocupar com as minhas crenças sobre isso, as minhas opiniões a respeito de como funciona tudo isso, mas se eu abrir mão um pouquinho de ficar pensando sobre estes assuntos e procurar um espaço, sabe aquele espaço da apreciação pura e simples, muitas vezes até lançando mão de apreciar algo da natureza, né, ou assistindo uma comédia para dar um pouco de risada, ou saindo para fazer uma caminhada, ou seja, se eu liberar um pouquinho a minha mente, né, desses assuntos que me prendem mais em vibrações mais baixas, em emoções mais negativas, e simplesmente soltar e de repente me divertir um pouquinho aqui, mesmo que for lá brincando com as crianças lá no jardim, batendo uma bola com a gurizada lá no jardim, lá no pátio, né? Naquele momento, eu estou numa frequência que me aproxima, né, do meu pensamento divino, do pensamento da minha fonte. E ali, naquele momento, eu estou sendo um fluxo que permite, né, as ideias inspiradas, os encontros, né, os encontros perfeitos, não existem coincidências, né, não existe acaso. Então, a partir desse momento, a gente começa a permitir um pouquinho. Então, cada liberação que eu tenho de resistência, mesmo que ela seja através de uma brincadeira com as crianças, né, tomar um banho gostoso, uma xícara de café que eu estou apreciando um pouquinho, algo que eu faça, né, que faça com que eu me sinta um pouco melhor, emocionalmente falando, né, está me colocando, né, na permissão de receber ali a inspiração do meu ser interior para o caminho de menor resistência para a realização daquilo que eu desejo. Então, não é necessário limpar crenças, não é necessário, né, sobrecriar crenças. Claro que isso facilita muito as coisas, né? Porque a gente não precisa ficar ali sustentando crenças resistentes a respeito dos assuntos, trazendo contrastes que nos incomodam, nos machucam, para então entrar em alinhamento com a fonte, para então permitir a solução. Eu posso sair um pouco deste ciclo, né, de contraste, liberar resistência, né, alinhamento para realizar aquilo que eu desejo. A gente pode ir, né, aos poucos, né, ao longo dos nossos dias, meses e anos, a gente pode procurar sim, né, encontrar espaços emocionais mais confortáveis. Não é no estalar de dedos. A gente vai aprendendo isso no dia a dia, né, no decorrer dos dias, semanas e meses, a gente vai percebendo que quanto mais a gente deliberadamente escolhe, né, abrir mão de julgamentos, de críticas, de condenações, né,
escolhe, né, pensamentos que nos deixem emocionalmente mais plenos, né, num estado emocional melhorado, a gente percebe que isso também vai alterando ali, né, a nossa realidade física, porque é suposto que seja assim, né? Eu crio a minha própria realidade. Mas eu não preciso ficar me preocupando tanto em ficar ali tentando descobrir quais são as minhas crenças resistentes, até porque se eu fizer isso, né, eu estou ainda colocando mais poder nisso, né? Eu não preciso me preocupar tanto com isso, né? Eu posso simplesmente ir buscando a cada dia soltar os remos, né, encontrar esse espaço melhorado emocionalmente, e o caminho de menor resistência vai sendo mostrado para mim através do meu ser interior, né? De ideias, né? De pensamentos, de encontros, de possibilidades, de magias, né? Enfim, aí as pessoas acabam dando uns nomes bonitinhos, né? Foi mágica, foi milagre, não, foi alinhamento mesmo, né? Foi ali uma plena permissão, né? Da inspiração do nosso ser interior, ok? Então, o nosso caminho de menor resistência, quem nos mostra esse caminho é o nosso ser interior. O meu trabalho, o seu trabalho, é procurar um espaço emocional melhorado, o tanto quanto você puder e o tanto quanto você está disposto a fazer isso, né? O quanto você está disposto a abrir mão de pensamentos resistentes, em qualquer assunto, não importa, para poder ficar aí no estado de permissão, para perceber este presente, ou os presentes, né? Que o nosso ser interior está nos mandando a cada momento, certo, gente? Espero que tenha clareado um pouquinho, né? A ideia é essa mesmo. Se vocês tiverem dúvida, por favor, deixem aqui nos comentários, ou se não, coloquem lá no nosso grupo de bate-papo, que é bem movimentado lá. A gente conversa bastante, tem bastante, né, perguntas lá, e eu acho muito gostoso isso também, porque, afinal de contas, é com as perguntas que a gente vai expandindo cada vez mais, ok? Então, eu vou ficando por aqui e a gente se encontra semana que vem no próximo vídeo. Tchau, tchau!